Olá, pessoal. Estamos tentando aqui começar a nossa live. Oi, Dani, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Respondam aí no chat se estão conseguindo me ouvir. Se o áudio tá bom. Pronto. Queria dar boa noite aí ao pessoal que está entrando, chegando para assistir. Nossos seguidores do 123, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente está começando com um pouquinho de atraso, porque estávamos fazendo alguns ajustes aqui na transmissão, mas agora está tudo ok. Boa noite, pessoal que está chegando. Estamos aqui estamos fazendo a transmissão aqui pelo ao vivo no Instagram, e estamos fazendo a transmissão também pelo YouTube, tá? Agora o YouTube, eu não consegui fazer a configuração do canal, do 123, então essa live 1 eu estou fazendo pelo canal, meu canal pessoal, eu coloquei o link lá na bio, certo? E aí depois eu vou colocar o vídeo salvo lá no canal do 123 no YouTube. Então, quem quiser assistir por aqui, pode continuar. Quem preferir assistir pelo YouTube, vem aqui no link da bio, no Instagram, e o link para a transmissão do YouTube está lá, certo? Bom, gente, então, essa atividade de hoje, a proposta dela, né, que é a série Carreiras na Química, qual é a ideia dessa série, né? A gente tem um cenário de pandemia que nos mostra mais do que nunca a importância, né, da valorização do conhecimento científico, da ciência e dos profissionais que produzem ciência no Brasil e no mundo, né? A pandemia nos colocou um choque de realidade, uma situação nunca antes vivida, e dos conhecimentos que temos, apenas no momento o conhecimento científico é que pode dar conta de nos dar uma solução para que possamos superar esse momento, né? Então, teoricamente, esperamos que, de uma certa forma, tenhamos um maior interesse pela ciência no nosso país após esse longo e desgastante processo de uma pandemia, né? E aí a gente imagina que teremos um interesse crescente nas carreiras de ciência, principalmente as que envolvem ciências naturais, né? Então, as ciências que são capazes de dar soluções para as diversas questões e problemas que afligem a humanidade atualmente, né? Entre elas questões ambientais, questões de saúde. E aí, a química, dentro desse conjunto de ciências, ela tem um potencial enorme, né, de fornecer essas soluções que buscamos, tendo em vista que a química, o conhecimento químico, permite que nós, seres humanos, possamos manipular a matéria em diferentes níveis, né? E essa manipulação nos diferentes níveis permite com que possamos dar contribuições significativas em todas as áreas e toda essa demanda que temos em termos de necessidade de soluções. Então, o objetivo dessa série é para aqueles jovens que se interessam por ciências, né? Que na escola, no ensino médio, ou até mesmo no último ano do ensino fundamental, já demonstram algum interesse
pelas ciências naturais, né, em particular a química, e que pensam em seguir alguma carreira que envolva a química, a ideia aqui é a gente apresentar algumas possibilidades de carreira para esses jovens, né? Então, eu pensei em chamar diversos conhecidos, diversos amigos que estejam aí atuando, né, com química em diversos setores, para que eles possam vir aqui bater um papo e mostrar alguns aspectos da sua carreira, né? Então, basicamente, teremos nessa série vários profissionais vindo aqui bater um papo sobre aspectos de suas carreiras, quer seja ela na academia, na indústria, né, na área de pesquisa, enfim, vamos tentar abarcar ao máximo essas diversas possibilidades de carreira, né, para que possamos mostrar a esses jovens que já demonstram algum interesse na química, e aí no 1, 2, 3 Química a gente tem a maior parte dos nossos seguidores são jovens, né? Em sua maior parte. Então, a ideia aqui é a gente trazer essas possibilidades de carreira, né? Então, as profissões da química, elas são muito diversas, né? A gente tem aí o Conselho Federal de Química, em que os profissionais da química, eles são subordinados em termos de legislação e em termos de organização. Então, o Conselho Federal de Química ele vai regulamentar, né, esses aspectos profissionais dos diversos profissionais da química, né? Dentre essa organização estão as atribuições, né? Então, a depender se a pessoa faz um curso técnico, um curso superior, de licenciatura, bacharelado ou engenharia, né? Bacharelado, né, sendo específico na parte de engenharia, a depender de qual área e qual o nível de ensino, tem-se um conjunto de atribuições, e aí cada tipo de profissional vai ter algumas atribuições, né? Então, são 16 atribuições ao todo, né, para os profissionais de química, e vocês conseguem encontrar facilmente na internet essas atribuições. E é importante conhecê-las porque, a depender do que você minimamente almeja na sua carreira, em termos de planejamento, claro que muito preliminarmente, né? Porque a gente faz um planejamento de carreira, mas muita coisa muda com o decorrer do processo. Mas é importante conhecer minimamente quais são essas atribuições para que você possa investir em um tipo de formação que lhe permita ter as atribuições de seu interesse, certo? Então, eu não vou falar aqui as atribuições, mas vocês podem procurar aí a resolução normativa do Conselho Federal de Química, número 36, de 1974, e estão lá elas todas listadas, certo? E vocês, se não encontrarem, podem me pedir aí pelo 123, que eu coloco lá como link de bio, que vocês podem acessar. E aí, quem vão ser esses profissionais da química? Tem uma lista enorme, né? Eu separei aqui só de curso técnico da área de química, e aqui o que é que se considera profissional da química pela resolução do Conselho Federal? São aqueles cursos que têm componentes curriculares de química na sua formação, na sua grade curricular, e esses componentes, no geral, eles são imprescindíveis para a atuação daquele profissional, certo? Então, todos esses profissionais que se encaixam nessa característica de ter na sua formação componentes de química essenciais para a sua atuação, são considerados profissionais de química e precisam, então, fazer um registro no Conselho Regional para que possam, então, ter a sua atuação profissional registrada e legitimada, certo? Então, temos aqui cursos técnicos variados de açúcar e álcool, agroindústria, alimentos e bebidas, análises químicas, biotecnologia, técnica em borracha, em calçado, celulose e papel,
cervejaria e refrigerantes, curtimento, controle ambiental, gestão ambiental, técnico em laticínios, meio ambiente, metalurgia, mineração, monitoramento e controle ambiental, petróleo e gás, produção de cerâmica, plásticos, todos esses são técnicos profissionais de química. Temos também os tecnólogos, que são profissionais de curso superior, e muitos deles atuam, e são profissionais de química que vão atuar em diversas áreas específicas. Temos tecnólogos em alimentos, tecnólogos em controles de processos, tecnólogo em polímeros, em laticínios, produção industrial, produção sucroalcooleira, saneamento. Temos os cursos superiores de licenciatura, né? Então, as licenciaturas em Química e suas atribuições tecnológicas. Temos os bacharelados em Química Ambiental, Engenharia Química, Ciências Ambientais, Ciências dos Alimentos, Química em suas diversas variações. Temos os cursos de Engenharia também, né? Um engenheiro ambiental, um engenheiro sanitário, um engenheiro de alimentos, engenheiro de processos, engenheiro industrial metalúrgico, engenheiro têxtil, engenheiro de produção. Então, a lista também é muito grande de profissionais de química, né? Não são só os químicos e os engenheiros químicos que são profissionais de química. Existe uma variedade, e aí também eu não vou fazer a lista toda, porque também ela é extensa, mas vocês podem encontrar também isso facilmente na internet, tá? No Conselho Federal de Química. Então, essas são as diversas, algumas das diversas possibilidades de carreira, né, de profissionais de química regulamentados pelo Conselho. E, para essa live inicial, eu fiz o convite, né, a uma amiga minha, uma amiga pessoal, que estou morrendo de saudade, inclusive, e aproveitei essa live para a gente bater um papo rapidinho sobre a vida, porque é uma amiga que eu adoro de paixão. E ela tem trabalhado, ela é química, né? A gente se formou junto, e ela atualmente trabalha na vigilância sanitária. Então, eu pensei em trazer essa perspectiva, né, de uma química nessa área de vigilância sanitária, para mostrar para a gente, contar um pouco da sua experiência, né, como foi o processo de decisão por essa carreira, o que é que ela tem achado, e nesse bate-papo que a gente vai ter aqui, caso vocês tenham alguma questão, quiserem fazer algum comentário, vão colocando, que na medida do possível eu vou tentando selecionar, que eu estou tentando fazer aqui YouTube, Instagram, não sei se estou conseguindo, mas estamos tentando. E aí eu vou selecionando aqui alguns tópicos, alguma coisa, alguma curiosidade que vocês tenham sobre a química dentro dessa área. Enfim, fiquem à vontade para interagir com a gente, porque a ideia é essa, certo? Então, eu vou só falar um pouco aqui sobre o currículo da nossa convidada, antes de chamá-la. A Iblise Figueiredo, ela é bacharel em Química pela Universidade Federal da Bahia, de 2007, fez o curso de 2007 a 2012. Ela tem mestrado em Química Orgânica pela Universidade Federal da Bahia, e fez o mestrado de 2013 a 2016. Ela foi estagiária do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento, tem experiência na área de Química, com ênfase em Química de Produtos Naturais, e atualmente ela é servidora, desde o ano de 2013, da Secretaria de Saúde do município de Lauro de Freitas, né, município aqui da Bahia, e ela é lotada na vigilância sanitária, né? Então, eu vou aqui chamar nossa convidada, deixa eu colocar ela aqui no YouTube. Bem-vinda, amiga. Olá, boa noite. Vou te pedir aqui no Instagram. Já, bem. Eu acho que está com um pouquinho de delay, pelo menos o que está chegando para mim aqui. Aí eu queria que você visse se vai ter alguma interferência, tá?
Tá, por enquanto tá ok. Vou entrar no Instagram aqui. Já apareceu a solicitação? Já. Pronto. Aceitei agora. Pronto. Então, agora vai ficar o som de um e de outro. Exato. Vou abaixar um pouquinho aqui. Eu vou baixar também. Ver se consegue interferir no áudio no próprio Instagram, né? Que ele tá com um pouquinho de delay, eu tô percebendo aqui. O pessoal do Instagram, eu vou pedir para vocês irem assinando aí como é que tá o som, que eu tô ouvindo aqui o do YouTube. Vocês estão ouvindo alguma interferência? Duas vozes repetidas ou um delay? Como é que tá aí, gente, o som? Tá bom. Pronto. Boa noite aí ao pessoal que chegou depois, eu não falei. Um abraço, obrigado por estarem acompanhando. Pronto. Amiga, você quer falar alguma coisa de início? Quero sim, dizer que também estou morrendo de saudade de você, né? E eu fico muito honrada, né, de ser a sua primeira convidada, de estar abrindo essa série de lives aqui no canal 123 Química, né? Que é um canal muito legal, uma iniciativa muito legal, e você está como coordenador desse projeto de extensão do IFBA, né? Muito legal, as postagens são ótimas, muito interessante mesmo. De feira, o IFBA de feira, sua terrinha, amiga. Exatamente, minha terra. E te agradecer, né, a você que é meu amigo e colega de profissão pela oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho, né? Que justamente muitas pessoas não têm essa noção de que um químico pode trabalhar na Secretaria de Saúde, na Vigilância Sanitária, e de fato nem eu sabia, né? Então foi uma experiência que eu fui aprendendo junto, e hoje já com alguns anos, né, já posso entender qual o papel realmente do químico nesse processo. Massa, eu que te agradeço, amiga. Muito obrigado por você ter aceitado, tá? E aí vamos lá para as nossas perguntinhas. Amiga, assim, eu queria que você dissesse para a gente o papel da vigilância sanitária, né? O que é vigilância sanitária, primeiro, para situar as pessoas que estão assistindo, e qual é esse papel da vigilância para garantir a saúde da população. E aí eu já queria te pedir para, se tiver alguma relação que você possa dizer com a atual pandemia de Covid, que você também faça essa consideração nesse momento, tendo em vista a informação relevante para nós nesse momento, tá? Tá. Então, né, a vigilância sanitária, a nível federal, a gente está vinculado à Anvisa, né, que é uma autarquia. A vigilância sanitária, a nível tanto federal quanto estadual, quanto municipal, que é o meu caso, ela tem o papel de promover a proteção da saúde da população por meio do controle sanitário, tanto da produção e do consumo de produtos, quanto de todos os outros serviços de interesse à saúde, né? Então, assim, trazendo um pouco para a realidade atual da pandemia, a gente foi muito requisitado, né? A gente tem um papel muito importante nesse controle, né? Em, de fato, tentar promover a proteção da saúde, apesar de todos os pesares, né? Apesar de a gente ter uma saúde tão, como eu posso dizer, esquecida, né? No nosso país. Mas o nosso papel foi muito de fiscalizar todas as medidas sanitárias, né? Que foram colocadas, no nosso caso, no município. A gente teve vários decretos, né, para tentar controlar um pouco a disseminação do vírus, a contaminação e, consequentemente, as mortes, né, para a gente evitar essas mortes, mesmo que a nível federal a gente não tivesse essa orientação mais precisa, mas os municípios e os estados, eles se organizaram, né, a grande maioria deles, pelo menos, e lá em Lauro foi da mesma forma. E nesse momento a gente atuou muito nessa fiscalização, né? Fiscalização do que
estava permitido, né, funcionar e de que forma, se estava funcionando da forma correta, justamente para a gente poder cuidar da saúde da população, que é o mais importante nesse momento, né? Perfeito, amiga, perfeito. Em termos de atribuições e atividades, né? Como é sua rotina? Quais são as atividades que você exerce? Conta para a gente um pouco de como ser um profissional dessa área de vigilância em termos de rotina de trabalho. Falando um pouco da minha experiência pessoal, né? Quando eu fiz o processo seletivo, a vaga não era para a área de saúde, né? Não era específica para a Secretaria de Saúde. Acabei sendo lotada na vigilância sanitária, estou lá desde 2013. E quando eu cheguei, eu tinha, vamos dizer, pouca noção de onde eu poderia contribuir, né, como química. E me aproximando mais da realidade, aprendendo com os colegas que estavam lá, eu pude ver o tanto que a gente pode contribuir, né, como químico na saúde, apesar de a gente ter um curso direcionado para a área de exatas, ele não é um curso direcionado para a área de saúde, né, pelo menos o nosso curso, ele é assim. Pelo então, menos o currículo do curso que a gente fez, né, ele não tinha essa formatação mesmo. Que é algo até a se pensar, né, amigo, assim, no que a gente pode contribuir. Hoje eu trabalho na Secretaria de Saúde, hoje eu contribuo, né, nessa questão da proteção à saúde da população. Então, sim, o químico pode sim trabalhar na Secretaria de Saúde, pode sim ter essas atribuições e é uma questão a se pensar sobre uma modificação, talvez, no curso, um adicional, né, no curso dessa linha, assim. Uhum. Então, assim, quando a gente fala de vigilância sanitária, né, a gente torce o bico, principalmente os empresários. E muitas pessoas acreditam que a área de atuação da vigilância ela está limitada à fiscalização, né, de restaurantes e drogarias, farmácias. Sim. E clínicas também, e hospitais. Mas, assim, o órgão ele tem uma atuação muito mais ampla, né? Então, assim, só exemplos de alguns estabelecimentos que são sujeitos à fiscalização. Coisas que muitas pessoas não imaginariam. Lavanderias, estúdios de tatuagem, salões de beleza, academias, creches, cinemas, shoppings. E todos os fabricantes, distribuidores, transportadores de produtos que sejam de interesse à saúde. Entre esses produtos, eu posso citar aqui, além dos que a gente já conhece, que são os alimentos, os medicamentos, os produtos de limpeza, os produtos de controle de pragas urbanas, que são registrados no Ministério da Saúde, os insumos, né, produtos de perfumaria, cosméticos, produtos de higiene pessoal, e também a água para o consumo humano. A gente também fiscaliza a qualidade da água para o consumo humano. Hoje, apesar de você está vendo que o trabalho da vigilância é bem amplo, né? Sim, então, bastante. O fiscal da vigilância ele atua em várias áreas. Hoje eu faço a fiscalização, e isso acabou sendo uma decisão tomada com o tempo, né? Hoje eu faço a parte da fiscalização da fabricação e do comércio dos produtos saneantes, cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, empresas que exercem as atividades de controle de pragas urbanas ou higienização de reservatórios de água, e também dos laboratórios analíticos, né? Os laboratórios que fazem análise de produtos de interesse em saúde. Sim. O CEPES, onde eu estagiei, é um desses laboratórios, um tipo de laboratório desse, por exemplo. Uhum. E, amiga, em termos assim de atividades, né? Conta pra gente assim um pouquinho como é o processo. Vocês vão até o local, fazem uma inspeção? Como é isso? Muitas empresas buscam a regularização junto ao órgão, né? Outras várias não, e a gente nem sempre consegue chegar a todas. Sim. Mas as empresas que abrem um processo para poder se licenciar lá e conseguir um alvará de saúde, a gente fiscaliza elas, né? A gente fiscaliza outros diversos tipos de estabelecimentos por meio de denúncia,
Pode acontecer busca ativa, é algo mais difícil de acontecer, mas acontece também. E Como é basicamente essa busca ativa? a gente ir em algum estabelecimento que não tenha uma denúncia ou um processo. E a gente Entendi. procede à fiscalização e chama a empresa para regularização mesmo. Sim. Então, o processo é basicamente inspeção, né? E aí, a inspeção é algo que é muito específico de cada área. Então, a inspeção que você faz em uma indústria de saneantes não é a inspeção que você faz em uma lavanderia, em uma clínica, em um laboratório. Então, a gente tem legislações específicas, né, para cada área, para cada atividade, para cada tipo de empresa, para cada tipo de produto, né, que seja fabricado ou comercializado. E baseado em um roteiro de inspeção, né, que considera as legislações vigentes para essas áreas, a gente procede à fiscalização, avalia caso a caso também a possibilidade de conceder um tempo para que a empresa consiga cumprir alguma solicitação, há casos mais sérios em que a gente precisa ter uma atuação mais rígida no momento, né? Pode acontecer também. E após esse processo de fiscalização, a gente tem os autos, né? A gente pode lavrar uma notificação, lavrar um auto de infração, que pode gerar uma multa, interdição de produto ou até do próprio estabelecimento, o cancelamento da própria licença, né? Enfim, a gente está sempre emitindo relatórios e pareceres, né? Quando uma empresa ela consegue alcançar, né, o objetivo, né, consegue cumprir a legislação, a ela é concedido o que a gente chama de alvará sanitário ou alvará de saúde, que é o produto final desse processo de fiscalização, né? Que tem uma validade, né? Isso, tem uma validade. Lá tem validade de 1 ano, hoje, para todos. Mas isso não acontece assim em todas as vigilâncias do Brasil. Então, existem atividades de baixo risco, médio risco, alto risco. Existe uma tabela de classificação, né? E em alguns outros municípios, em alguns outros estados, essa licença pode se estender um pouco mais. No município onde eu trabalho, em Lauro de Freitas, a licença até o momento é concedida por 1 ano. Sim, entendi. E aí vai ter uma periodicidade, né, em que aquela empresa ela vai ter que fazer uma nova certificação, de se recertificar, digamos. Todo ano ela tem que dar entrada no processo de alvará de saúde em torno de 3 meses antes, né, do vencimento do alvará, para que a gente possa, né, novamente fiscalizar, ver se está tudo ok, se ela continua cumprindo aqueles requisitos. Sim. Que a legislação ela preconiza. Perfeito, perfeito. Então, eu estou entendendo assim que é uma carreira que requer muita mobilidade, né, do profissional da vigilância sanitária, porque me parece que você não fica assim por muito tempo em um determinado espaço físico, você está sempre indo fazer visitas nesse todos processo. Todos os dias temos várias fiscalizações, e aí vai depender da dinâmica da empresa, vai depender do tamanho, né, da empresa também, enfim, uma indústria requer uma atenção maior, né, do que um comércio, né, onde os produtos já estão ali só para serem comercializados, mas demanda bastante mobilidade, demanda bastante atenção, né? Entendi. É um requisito ser habilitado para ser um fiscal, em termos de direção? Não, a gente tem um motorista específico. Ah, tá. No nosso caso, a gente tem 2 motoristas no setor. Massa. Que nos acompanham sempre em todas as inspeções. Entendi. Deixa eu só, amiga, dar um... Sim. Massa, perfeito. Deixa eu só dar uma pausa aqui para ver o chat. A Olivia Bastos está aqui dizendo: oi, quanto tempo? Um abraço, Olivia, obrigado pela presença. Olá, Olivia. O pessoal está assinando, fazendo um assino. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho, que eu me perdi no chat.
Mas eu vi também que Marcelo tinha dado um alô para a gente. Temos alguns seguidores aqui do 123 assinando. Massa, galera. Obrigado aí pela interação. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem colocar aqui, tá? Que no final a gente faz uma rodadinha de perguntas. Bom, seguindo aqui com o nosso bate-papo, eu queria saber o seguinte, amiga. Quais são os profissionais que trabalham com você, né? Lá na vigilância, é uma equipe, digamos, com profissionais de diversas áreas, ou tem uma predominância de um determinado tipo de profissional? Como é essa relação aí da química com as outras áreas nesse processo da fiscalização e de todas as atribuições da vigilância? Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar, o que é extremamente enriquecedor, porque, como eu falei, né, a gente tem uma área de atuação muito ampla, e é muito importante a gente conhecer um pouco das outras áreas também, né? Então, assim, a gente tem hoje nutricionistas na nossa equipe, educador físico, enfermeira, farmacêutica, veterinária, arquiteta, que é a pessoa que analisa projetos, né, das empresas, projetos arquitetônicos. A gente também tem profissionais, a gente tem um pedagogo hoje, tem uma gestora ambiental também, e também tem profissional de nível médio, né, que isso também é interessante falar que não só profissional de nível superior, ele pode ser fiscal, né, ele pode ser um profissional, a gente pode ter um profissional de nível médio, esse profissional ele vai ser acompanhado por um profissional de nível superior sempre, mas ele pode também atuar na vigilância sanitária como fiscal. E é muito importante, né? A gente acaba, como eu te falei, aqui, eu falando, eu faço a fiscalização, a gente, durante o tempo, né? Durante esse tempo que eu estou lá, a gente foi tentando setorizar um pouco as atividades baseadas na formação de cada um. É inegável que um nutricionista vai ter um conhecimento específico na área de alimentos, e muitas vezes eu posso não ter. Então, a gente troca muitas informações, troca muito aprendizado. Isso é muito importante. Então, apesar de eu fazer muito mais a fiscalização nos laboratórios analíticos, né, nas indústrias de cosméticos e de saneantes, a gente também faz fiscalização em outros diversos estabelecimentos, né? Eu faço em outros diversos estabelecimentos. Entendi. Tem muito veterinário também, né, nessa área, se não me engano. A gente hoje tem uma pessoa veterinária, né? A gente tem 3 nutricionistas, enfermeira também, 3 enfermeiras, 3 farmacêuticas. Veterinária hoje a gente só tem uma, mas já teve mais, e tem sim, tem bastante. É uma equipe completamente, né, multidisciplinar mesmo. Sim, imagino que enriqueça muito o trabalho, como você falou, né? Sim, hoje eu entendo muita coisa, muito de muita coisa, né? Um pouco de muita coisa, vamos dizer assim. Maravilha. Muito legal. Eu estou aqui meio que em 2 câmeras, porque eu estou com a câmera no computador e no celular, e talvez eu olho para uma câmera e olho para outra. Eu também estou na mesma aqui. É uma doideira fazer a transmissão por vários locais, mas acho que a gente está conseguindo. Bel, em relação à sua seleção, né, o processo seletivo para que você pudesse hoje ser servidora, né? Como é que foi esse processo seletivo? Foi difícil, não foi? A concorrência foi alta, não foi? Quais conhecimentos que você lembra que dominaram a prova? Como é que uma pessoa se prepara para um processo seletivo para trabalhar nessa área? Então, como eu te falei, o processo seletivo ele não foi específico para a vigilância sanitária, nesse caso, né? A gente
nós fiscais lá, nós somos nomeados por portaria, né? Hoje, a gente não é o cargo de fiscal sanitário, existe o cargo de fiscal sanitário em outros locais, no município de Lauro ainda não existe. A gente está no processo de tentar fazer com que esse cargo seja criado, né? Para deixar algo mais específico. Então, assim, eu fiz o concurso, processo seletivo, ele foi para nível superior. Então, poderia ter sido lotado em qualquer secretaria. E fui lotada na vigilância sanitária, né? Então, esse processo seletivo, ele teve uma prova objetiva, uma prova de português e uma prova de conhecimentos específicos, além de uma prova de redação. Então, a prova de conhecimentos específicos, ela tinha assuntos como cromatografia líquida, gasosa, espectrometria de massas, né? Assuntos bem, muito vistos aí na área de analítica. Então, assim, a área de conhecimento específico foi bem na área de analítica instrumental, foi bem nessa área mesmo. Português e redação, né? Em seguida, para quem fosse aprovado nas provas, na prova objetiva e na prova de redação, né, que fosse classificado, não fosse eliminado, passaria para a etapa seguinte, que era a prova de títulos. Né? Então, na prova de títulos, existe um baremo, onde ele considerava diversas possibilidades de títulos. Então, por exemplo, experiência profissional, abaixo ou acima de 2 anos, né? Na área pública ou privada, existia uma pontuação. Por capacitação na área, existia uma pontuação. Né? Pós-graduação, mestrado, doutorado, e a pontuação vai aumentando conforme o título vai, né, aumentando também. Sim. E é por isso que é importante falar sobre essa questão da titulação, né? Então, faz toda a diferença. Pode mudar o resultado de um concurso público para quem quer prestar um concurso público. Então, pode mudar completamente o resultado. Eu tive a minha experiência pessoal, né? Individualmente. Então, assim, minha experiência pessoal ela foi muito atípica, porque eu ainda estava finalizando a graduação quando eu passei no concurso. Mas, só para ilustrar o quanto é importante a questão da titulação, o segundo colocado, eu tirei uma nota legal, assim, na redação, e ele não tinha tirado uma nota tão legal, ficou na nota de corte. Só que ele tinha mestrado, doutorado, sabe, várias titulações. A gente tinha uma diferença entre o primeiro e o segundo lugar de cerca de quase 20 pontos. E só para você ter noção de quanto é importante a titulação, quando o concurso foi finalizado, né, o processo seletivo foi finalizado, a diferença foi para 1,5 ponto. Então, assim, ele quase consegue me alcançar. Então, e aí, isso a gente demonstra o quanto é importante, né? Tipo, se eu já tivesse também, né, mais à frente, também conseguiria ainda mais vantagem. Deu tudo certo. Mas é muito importante, né? É importante demais essa questão da titulação. Faz toda a diferença mesmo. Sim, imagino. Então, só para esclarecer para o pessoal que talvez não tenha algum contato ainda com esse meio dos concursos, o que a Bel está colocando aí é que existe um barema. O que é um barema? O barema é uma lista onde estão discriminados todos os tipos de experiência e titulação que são consideradas naquele concurso como uma pontuação dentro do processo seletivo, né? Então, nesse sentido, quanto mais titulações e experiências relevantes para aquela área do concurso o candidato tenha, e aquilo esteja discriminado lá nesse barema, nessa lista, como isso é válido para esse concurso, então maior vai ser a pontuação. Então, aí a importância do que o Bel está colocando da importância da formação, né? Sim, com certeza, a capacitação, a pós-graduação, né? Então, é importante não ficar parado, né? É importante enriquecer o currículo, ter um bom currículo. Isso não se dá só num processo seletivo para um concurso público, né? Isso se dá também na contratação, né? Para empresas privadas também. Então,
é importante ter um currículo legal para a área que você está a fim de se envolver, a fim de apostar, né, vamos dizer assim. Legal. Não teve aquela etapa de avaliação física, de Não, desempenho? para o cargo, não. Tinha para Não, outros né? cargos, né? Cargo de Sim, nível médio, se eu não me engano. Alguns cargos que tinham alguma especificidade, né? Mas para sim, o cargo de nível superior em química, eu acho que de nível superior, acho que não teve nenhum. entendi. Que pode ser uma dúvida, né, do pessoal que geralmente teme um pouco essa etapa do desempenho físico, avaliação de desempenho. Sim, sim. Nesse processo seletivo, especificamente, não teve. Entendi. Bel, a Flávia, um abraço para a Flávia. Ela Olivia está lembra perguntando se já tem previsão de concursos novos, se vocês têm conhecimento sobre. Então, essas informações, elas chegam, né, para a gente um pouco assim, então existe sim uma previsão, não existe uma previsão exata, até porque a gente está nesse processo aí de pandemia, então tudo se modificou, né, eu acredito que não só lá, mas em todo o país, né, a gente tem uma questão bem complicada para lidar, sabemos que os Sim, gastos públicos serão enormes, estão sendo e, enfim, continuam sendo enormes. Então, não sei quando exatamente vai haver o concurso, mas já, assim, uma, uma ideia disso acontecer, acho que esse diálogo já está bem avançado lá. sim. Mas tem alguma previsão assim, meados de não, né? Era para ser esse ano, mas aí ainda Então, não aconteceu. E aí, com a pandemia, a gente não sabe, né? Mas em relação a concurso público, é muito importante você continuar se preparando, né? Então, se você tem interesse, Flavinha, em ser aprovada ou até lá em Lauro mesmo, né, nesse concurso que deve abrir, é interessante que você aproveite o momento para se capacitar, para estudar, porque isso tudo vai fazer a diferença. com certeza. Amiga, vamos seguindo aqui. Eu queria perguntar para você o seguinte agora. Dentro do currículo do curso de graduação que você fez, né? O currículo da Universidade Federal da Bahia, do curso de bacharelado em Química. Então, quais foram os componentes curriculares que hoje auxiliam você no seu trabalho e que você julga importante para as suas atividades? Todo aquele universo de disciplinas que nós vimos, tanto teóricas quanto experimentais, quanto teórica experimental, disciplinas da área de pedagogia, né, de educação. O que é que você poderia destacar assim, que faz diferença no seu trabalho hoje? Então, apesar, como eu falei antes, né, de o curso não ser um curso direcionado para a área de saúde, né, no meu processo de trabalho, de fiscalização, principalmente das indústrias, né, indústria de produtos de limpeza, indústria de produtos de perfumaria e cosméticos, a química Sim, orgânica ela tem uma contribuição muito grande, né? A gente só processo de fabricação de sabões, a gente que já é bastante conhecido, né? Então, sim, assim, todas essas reações, tudo isso é muito importante que a gente saiba para que a gente não fique só focado na lei, mas entenda como funciona o processo de trabalho. Entenda os riscos, né, de uma mistura errada, enfim, os riscos que isso pode trazer, né? E também a questão da química analítica instrumental mesmo e até das disciplinas práticas, né? Então, como eu falei antes, né, eu fiscalizo laboratórios analíticos. Esses laboratórios, eles são laboratórios como nós conhecemos, né? Então, tem toda uma questão de preocupação com a biossegurança, isso é importante. A experiência da iniciação científica é uma experiência também fundamental, né, para amadurecer o profissional mesmo.
ter essa vivência em laboratório, né, porque é diferente, né, quando você tem uma responsabilidade em suas mãos, um projeto de pesquisa, um trabalho, né. Sim. Então, a analítica e a orgânica, as instrumentais e as práticas, eu acho que são as que mais contribuem hoje no meu trabalho. Uhum. Pronto. Então, pessoal aí que quer ir na vigilância, se liga aí na orgânica e na analítica, hein? Fica a dica. Amiga, agora eu queria fazer uma pergunta para você relacionada a gênero, porque quando a gente fala de ciência, né? Ciência é um empreendimento humano, feito por seres humanos, pensado e executado por nós. Então, inevitavelmente, todas as questões que atravessam a nossa existência, né, as questões culturais, as questões ideológicas, as questões econômicas, as questões políticas, todas essas forças, elas estão em disputa quando se fala de ciência, né? E aí, com relação ao gênero, me parece que avaliando, né, os dados em termos de gênero, em termos de raça, a gente vê ainda que a ciência ela é predominantemente branca e muito voltada para um reflexo do que a nossa sociedade tem sido pautada sempre, né? Os valores que têm sido cultivados de valorização do masculino em detrimento do feminino, e a gente vê que apesar de termos algumas iniciativas de principalmente na área de química, de ensino de química, de discussão desse tema em relação ao gênero dentro dessa área, me parece que ainda existe alguma disparidade, né, em termos das carreiras que envolvam ciência. E aí eu queria te perguntar, como é que você entende o desafio de ser mulher nessa carreira científica, nessa carreira de vigilância, e se na sua atuação profissional se já aconteceu algum tipo de constrangimento por você ser mulher, porque eu acredito que você deva também lidar com um público muito masculino, e você, enquanto mulher, como você se coloca nessa posição, e o que é que você tem a falar sobre isso? Então, não só na ciência, não só a ciência é predominantemente masculina, né? Mas o mercado de trabalho, de maneira geral. Então, com certeza, a maioria das pessoas que eu encontro no meu caminho, a maioria das pessoas que eu encontro nessas empresas, eu fiscalizo. A grande maioria é homem, né? São homens. E a gente sabe, né? As mulheres que estão aqui presentes sabem o quanto é difícil ser mulher, apenas por ser mulher. Muitos homens talvez não entendam o que significa isso, mas as mulheres, elas enfrentam algumas dificuldades só por serem mulheres, né? Só por... Enfim. Só dando um exemplo, isso não acontece só na pós-graduação, né, no mestrado, no doutorado, mas também no mercado de trabalho, que eu vou falar que cabe para os dois. O assédio que se sofre pela possibilidade de uma mulher engravidar, sabe? E ter que ficar afastada das atividades, né? E ainda assim, muitos se questionam, né? Se vale a pena contratar uma mulher, vale a pena ter uma mulher ali, porque aquele trabalho é urgente, aquele trabalho necessita de, enfim. E é bem complicado isso, né? Então, muitas mulheres, elas não são contratadas ou elas não são habilitadas para uma função, como uma função de liderança, apenas por serem vistas como um sexo frágil, né? As mulheres ainda são vistas, apesar de toda essa discussão, que é importantíssima, né? Atualmente a gente está discutindo sobre esses assuntos, é muito importante mesmo. E apesar disso, a gente ainda é visto como um sexo frágil, onde se eu estou numa posição de liderança e tem uma postura firme, tem uma postura, né, talvez um pouco mais rígida, a mulher é vista como alguém que está em um processo de TPM, e quantas vezes a gente ouve isso, né, no nosso dia a dia, enquanto que um homem, quando tem uma postura firme, tem apenas um líder firme, né, e, enfim, é bastante complicado
universo, apesar de que a gente conquista cada dia mais espaço, né? Mostra mais a nossa importância, a nossa contribuição, né? Tanto no cenário científico quanto em todos os outros. Mas sim, a gente sofre bastante situações constrangedoras, já sofri situações constrangedoras assim no trabalho, né? Simplesmente por ser mulher, enfim. A gente vai tentando colocar o nosso espaço, se impor, mas isso acontece, sim. Ainda acontece hoje, mesmo discutindo tanto sobre isso. Mas a gente tem agora, amigo, as duas que ganharam o Nobel de Química, né? Juntas. Pois é, com um trabalho incrível. Então, é um incentivo, né? Para que as mulheres continuem o seu trabalho, demonstrando o seu trabalho, que é assim que a gente chega lá. Sim. É referências, né, para as nossas jovens aspirantes a cientista. Nos sentimos representadas, né? Nos sentimos representadas. Sim, perfeito. Bel, a Olivia está perguntando aqui, no contexto pandêmico, quais ações a vigilância sanitária tem implementado para garantir a qualidade na produção de álcool em gel 70%? Isso foi um problema, né, no início. E aqui eu vou falar um pouco, dar uma dica, tá? Então, isso foi um problema no início, surgiu muito álcool gel aí, que a gente podia ver que tinha uma característica de qualidade duvidosa, né? Alguns a gente consegue identificar, outros não. Logo no início, a gente fez um apanhado geral das indústrias que estavam fabricando, porque também a gente tinha muitas indústrias que estavam fabricando de maneira irregular, né? Então, assim, indústrias que nem eram constituídas. A gente encontrou casos, né, bem sérios, assim, de álcool gel sendo fabricado em empresas que nem existem. Então, existe um endereço, um CNPJ ligado ao endereço, a gente chega lá e não existe essa empresa. Então, assim, olha para isso. Provavelmente, o que acontece? A pessoa fabrica em casa ou em qualquer outro lugar, de maneira completamente artesanal, e eu não estou aqui, não é artesanal no sentido bom, não, é artesanal né, de qualquer forma, que eu quero dizer, tá? Só para ficar claro. Sim. Então, e lá no local não existe nada, então, assim, a pessoa finaliza a empresa, não dá baixa no CNPJ, o CNPJ continua ativo, ele tem um CNPJ para comercializar, gerar notas fiscais e ele continua vendendo. Então, a gente encontrou várias situações assim. Então, assim, a dica que eu dou, né, é muito melhor que a gente compre não só álcool gel, né, mas qualquer outro produto, que a gente olhe o rótulo, é importante olhar o rótulo, é importante ver se a empresa é registrada, né. Então, para álcool gel em cosmético, a empresa tem uma autorização de funcionamento, que é uma autorização que a Anvisa que emite, né, as fabricantes de cosméticos, álcool gel cosmético e álcool gel saneante, produto de limpeza, no caso, tem uma autorização emitida pela Anvisa, certo? Essa autorização, ela tem um número, ela vai estar registrada no rótulo e também vai estar escrito lá se o produto é notificado ou registrado. No caso de álcool gel, geralmente eles são produtos registrados, e aí vai ter o número do registro lá. No site da Anvisa, e nem precisa entrar no site da Anvisa, mas se você der um Google lá, você consegue, com essa numeração ou até com o CNPJ da empresa, consultar para ver se essa empresa tem autorização da Anvisa para funcionar, se aquele produto específico ele está registrado. Então, é uma consulta bem simples, a gente pode fazer até pelo celular mesmo, quando a gente for comprar. E a orientação, né, que eu como fiscal não posso deixar de orientar, é que quando vocês identificarem qualquer produto que esteja irregular, denuncie, né? Denuncie, que é assim que a gente consegue fazer com que mais produtos de qualidade cheguem ao mercado, né? Produtos que realmente são seguros de serem utilizados. Isso foi muito bom de você falar, amiga. Quais são os meios que pode se denunciar? Busca-se a vigilância sanitária do município, é isso? Mas pode falar com a ouvidoria da Anvisa também, a Anvisa manda para a gente também. Pode buscar, entendi. Por exemplo, vamos dar exemplo, se você identifica no rótulo
às vezes não tem endereço, mas se você consegue identificar o endereço e ver que aquela empresa é de Salvador, é uma empresa de Lauro de Freitas, é uma empresa de Feira de Santana, aí você busca o contato dessas vigilâncias municipais e faz o registro da denúncia, que a gente, no caso de Lauro, a gente vai lá, né? E se você não conseguir acesso, porque às vezes tem prefeituras que não tem site, né? Enfim, não tem meios de comunicação muito fáceis de ser encontrados, para você conseguir um telefone é mais difícil, né? E aí você pode fazer uma denúncia na ouvidoria da Anvisa, no site da Anvisa tem, e eles encaminham para as vigilâncias do Estado, que o Estado encaminha para a gente, mas vai chegar para a gente e a gente vai lá ver o que está acontecendo. Perfeito. Inclusive, eu queria lembrar o pessoal que a gente já fez uma postagem aí do 123 sobre o perigo dos produtos clandestinos. Vocês podem procurar lá no feed do Instagram. E tem várias informações interessantes sobre esses aspectos mesmo que Bel comenta, de segurança, o risco de você não ter informações no rótulo sobre o uso correto de EPI, uso de os EPIs necessários para manipulação segura, de você não saber a concentração dos produtos. Ler o rótulo, gente, é Importantíssimo. essencial. Importantíssimo ler o rótulo, porque às vezes a gente acredita que a gente sabe manipular o produto, mas a gente muitas vezes não deixa de dar atenção a alguns detalhes que são importantes, né? E, enfim, é muito importante ler o rótulo, seguir as orientações do fabricante, orientações de manuseio, orientações de acondicionamento, tudo isso é muito importante. Total. Bom, a gente está se encaminhando para o final, amiga, do nosso bate-papo. Temos aí, pela minha conta, uns 5 minutinhos antes do Instagram quicar a gente. Então, assim, eu queria fazer essas 2 perguntas para a gente fechar e a gente fazer a despedida, tá? Queria que você comentasse brevemente como as pós-graduações, no caso, seu mestrado, te auxiliou, se auxiliou em termos de progressão na carreira, em termos de aspectos, em termos de salário mesmo, de remuneração. E, além do currículo de Química, o que você considera importante de ser feito em termos de atividades extracurriculares, né, e conhecimentos externos à grade de Química para a atuação na vigilância? Para essa área de conhecimento extracurricular, falando aqui do curso de graduação, a gente tem pós, né, na área de vigilância sanitária, pós-graduações na área de vigilância sanitária, bastante interessante, principalmente para quem é de Química, né, que não teve essa experiência, esse curso voltado para a saúde. Então, é uma pós interessante de se fazer. E em relação à pós-graduação, ela não só auxilia no processo, te ajuda no processo seletivo, mas também ajuda na progressão, né? A gente tem lá um regime estatutário, então a gente tem um plano de cargos e salários, e esse plano ele prevê um acréscimo chamado acréscimo pecuniário para titulações, servidores que possuam titulação acima da exigida em edital. Então, aí vai existir uma porcentagem para pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado. Então, mais uma vez, é muito importante, né, esse currículo, né, ter essas pós-graduações, mestrado, capacitação, porque tudo isso vai contribuir de diversas maneiras, né, positivamente. Massa. Uma última perguntinha aqui, Flávia pergunta, com relação às empresas de cosméticos artesanais, como é que é feito o pedido do registro? Se é da mesma forma que as grandes empresas. Sim. E um abraço para a Olivia, que mandou elogio aí para 123, obrigado. Oi, Fal. Sim, assim, tem que ser do mesmo jeito, porque o produto que chega ao mercado e tem a mesma ação, ele vai ser fiscalizado da mesma forma. Então, assim, o processo de fabricação é crítico, né? A gente tem realmente que ter uma atenção grande ao processo de fabricação, uma atenção muito maior do que para o comércio. Então, sim, é da mesma maneira. Pronto, amiga, muito obrigado pela sua presença. Foi ótimo conversar com você.
Espero que o pessoal que está assistindo a gente tenha gostado. Se conhece alguém que tem interesse em seguir nessa área de vigilância, manda esse vídeo, compartilha. Segue a gente nas redes sociais. Procura aí 123 Química no YouTube, no Instagram e no Facebook. Vamos ter aí uma próxima live. Eu vou anunciar para vocês quem vai ser o nosso próximo convidado. E é isso. 5 segundos. Muito obrigado, amiga. Obrigada. Acho que acabou. Tchau. Obrigada.